Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Chave de Davi no YouTube. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, há 84 anos, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma alegria. Podemos estar mais um domingo para louvarmos, exaltarmos ao Senhor, aprender da sua palavra. Domingo de manhã é um momento muito especial quando a gente separa esse tempo para meditar na palavra de Deus. Já há algum tempo já que nós enxugamos ainda mais o momento de culto, né, para investirmos tempo na palavra de Deus, agora numa classe única, quando estamos estudando toda a Bíblia em um ano. Desde janeiro começamos com o livro de Gênesis, querendo Deus, tudo vai dar certinho para a gente em dezembro fecharmos Apocalipse, tendo assim uma visão completa da palavra, conhecimento da palavra. E você que está nos acompanhando, que está valorizando esse tempo que a sua igreja, o seu pastor está investindo, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E você que perdeu alguma lição anterior, com agora a gravação constante do YouTube todo domingo de manhã, nós estamos deixando um arquivo, né? Isso é bom por esse outro lado. Está registrado desde janeiro um arquivo de estudos bíblicos da Igreja Batista Chave de Davi, do pastor, para todos aqueles que estão chegando agora na igreja, talvez que vão chegar até o final do ano. Pastor, eu queria pegar a sequência, eu não estudei Isaías, eu queria, né, ter uma aula sobre Isaías. Você vai voltar lá, acho que 2 meses atrás, vai ter o dia da aula de Isaías, vai ter o dia da aula de Jeremias, e assim, né, toda sequência do Velho Testamento. Hoje nós estamos fechando o Velho Testamento, estudando sobre Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos orar, como tenho feito todos os domingos e todos os cultos, todos os momentos de culto domingo, de manhã, à noite, terça-feira. Vamos colocar os nossos pedidos, os pedidos que você está colocando agora no Face, os pedidos que você está colocando agora no YouTube, os pedidos que nós já temos lido aqui. Nós vamos apresentar diante de Deus. Deus sabe de cada caso, Deus sabe de cada situação, Deus conhece. Então vamos ajoelhar diante do Senhor. Você pode fazer isso na sua casa, nós vamos fazer isso aqui também. Pai bondoso, Pai maravilhoso, obrigado por mais um domingo na Tua presença, mais um domingo cultuando o Teu nome, mais um domingo quando nós separamos um tempo especial. E agora nessa manhã, de meditação na Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de conhecermos ainda mais, nos aprofundarmos no conhecimento da Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para conhecermos os mistérios da Tua lei e, a partir do conhecimento, a nossa vida ser mudada, porque para isso a Tua palavra nos foi deixada, para que ela transforme a nossa vida, transforme a nossa conduta, o nosso caráter, porque ela é nossa bússola, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é martelo que esmiuça a pedra, ela é poderosa, eterna, imutável palavra de Deus. Mas também nesse momento inicial de culto, Pai, eu quero colocar os pedidos de oração de cada irmão, cada irmã,
os nossos irmãos que estão fazendo tratamento, que nós temos lido aqui e temos apresentado nome por nome, situação por situação. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Visita agora com tua graça, visita agora com teu poder, visita agora com a tua bondade e misericórdia, dando ânimo, dando força, mas também clamamos pela cura física daqueles que estão em tratamento, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão acamados. Também oro pelos irmãos idosos que não estão podendo vir no culto presencial. Ah, Jesus, esteja com o coraçãozinho de cada um deles. Às vezes a gente passa na rua, tem que falar de longe, com o nosso coração apertado, mas nós declaramos o nosso amor por cada um deles agora que estão em casa, porque precisam ficar em casa. Este é o tempo de estarem preservando sua saúde. Esteja cuidando do coraçãozinho, abençoando cada um deles. Abençoa o nosso domingo, tudo que vamos viver nesse domingo, seja para a tua glória, para o teu louvor. O culto agora de manhã, os 2 cultos no final da tarde, início da noite, seja um derramar do teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Ageu. Título da nossa revista: Uma glória maior do que a primeira. Capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7 vai dizer assim: farei tremer as nações e virá o desejado. E a palavra desejado está na minha versão com um D maiúsculo. O desejado de todas as nações. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então, nesse contexto histórico, Ageu foi um profeta de palavras simples, diretas, mas de incrível profundidade, contemplou resultados mais imediatos da sua pregação. Mostrou grande preocupação com o templo que estava abandonado, o povo que retornou do exílio, estava curado da idolatria, mas demonstrava, por outro lado, profundo esfriamento espiritual. É neste contexto que surge o profeta Ageu para trazer o povo de volta a Deus. Como lemos no texto, aliás, vamos ler o capítulo 2, versículo 3. Eu li o do 7, está assim no capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? A partir do momento que nós lemos Ageu capítulo 2, versículo 3, podemos deduzir que o profeta já era idoso e havia presenciado a glória do templo de Jerusalém antes da sua destruição sob Nabucodonosor. Antes de sua morte, ele foi enviado por Deus para levar a mensagem de que a reconstrução do templo era a solução da crise pelo qual o seu povo passava. Nesse sentido, ele surge como um novo Elias, ao desafiar aqueles que voltavam do exílio babilônico a se voltar para o Senhor, demonstrando a sua obediência na reconstrução do santuário de Deus em Jerusalém. Importante a revista aqui fazer esse apontamento, da comparação da ação profética de Ageu como o do profeta Elias, que na sua época, no seu tempo, também desafiava o povo a voltar para o Senhor. No confronto da batalha contra os profetas de Baal, no final daquele confronto, Elias vai perguntar: até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, serviu; se o Senhor é Deus, serviu. Após aquela cena linda que o fogo do céu cai, depois dos profetas de Baal terem clamado e não terem resposta, toda a nação de Israel gritava a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, da mesma forma como Elias foi usado para despertar a nação de Israel naquela época, voltar para o Senhor, voltar à vida de obediência à palavra do Senhor, Ageu também faz dessa forma. Os judeus se lembram bem do ano 539 a.C., quando Ciro assumiu o poder depois de subjugar o povo babilônico,
e publica um decreto permitindo o retorno deles para a sua terra a fim de reconstruir o templo. Esdras capítulo 1 e 2. Ciro foi magnânimo e permitiu que os judeus levassem de volta os utensílios sagrados do templo que tinham sido levados para a Babilônia. Esdras 1. E nem todos voltaram. Esdras capítulo 2 vai dizer isso. Mas quando chegaram a Jerusalém, prepararam tudo para o início da reconstrução. Esdras 2, 28 em diante. Os livros de Esdras, Neemias e Ester narram então a história do período da restauração. Então, muito importante a gente estar fazendo um backup aqui, né, desse período histórico, depois do cativeiro babilônico, quando Ciro, a história linda de Neemias, né, copeiro do rei, vai interceder, pedindo para que ele tenha cartas para voltar para reconstruir primeiramente os muros, e depois Esdras vem com uma outra leva para reconstruir o templo, enfim, toda a cidade de Jerusalém. Então, Esdras, Neemias e Ester estão no mesmo período histórico desse processo de restauração, reconstrução. Os profetas que ministravam nesse período relativamente longo foram Ageu, Zacarias, Malaquias, esses três que nós vamos estudar hoje. Foram contemporâneos, só Malaquias que vai pertencer ao final desse período. Teologia de Ageu, presta atenção nisso. Ageu nos desafia a tentarmos grandes coisas para Deus. Ageu nos desafia a tentarmos grandes coisas para Deus. O receio de falhar não deve ser o motivo que impeça o povo de Deus para agir. O receio de falhar, o medo de errar, o medo de que não vai dar certo, isso não pode ser algo que te paralise. Ageu nos ensina isso. Alguns estudiosos vão dizer que Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica, entre tantos outros, ele tentou milhares de vezes nos seus laboratórios, nos seus testes e tentativas, ele colocava lá e mexia e voltava. Muitas vezes explodiu, muitas vezes deve ter queimado a bancada, deve ter dado curto, deve ter dado tantas coisas. Ele falou assim, não tem jeito, eu não vou conseguir inventar esse tal da lâmpada elétrica. Mas ele não desistiu em meio a todas as dificuldades. Me lembro também de outra ilustração que eu uso muito nos cultos de formatura, gosto muito de falar sobre ele, que é Edmund Hillary, aquele alpinista famoso internacionalmente falando na época, década de 50, que tentou escalar o Monte Everest e deu ruim. Pegou uma nevasca lá, o negócio complicou para o lado dele lá, o ponto mais alto do planeta Terra, e ele ficou pelo caminho. Alguns meses depois ele foi convidado para dar uma palestra em Londres e colocaram uma gravura do monte atrás daquele auditório onde ele estaria dando uma palavra. Antes de começar o seu discurso, ele virou para aquela figura e falou assim: Monte Everest, você me venceu da primeira vez, eu não consegui te escalar, chegar ao topo, mas você já cresceu tudo que você poderia crescer, eu não, eu estou em crescimento, ainda estou aperfeiçoando, e eu vou tentar de novo. Diz a história que aquele homem, no ano seguinte, se preparou melhor, se informou melhor, se equipou melhor, e foi e passou a ser, a partir daquele momento, o primeiro homem na história da humanidade a chegar ao topo do Monte Everest. Edmund Hillary, o nome dele. Então, Ageu nos ensina a sermos como Thomas Alva Edison, Edmund Hillary e tantos outros. Estou falando de homens da atualidade, mas outros personagens bíblicos que Moisés, por exemplo, né? Moisés inventou um bocado de desculpa. Senhor, eu sou gago, eu vou falar com faraó como? Querendo fugir da sua missão. E Deus falou assim: rapaz, não tem como você fugir não, você vai, leva Arão com você. Arão vai falar então com você, mas é você que vai ser o libertador, você quem eu escolhi para levar o meu povo à terra que eu jurei que daria aos seus pais. E Moisés, entendendo que não tinha como ele fugir, e tentou fugir, tentou dar um migué em Deus. Ele assume a posição. Na caminhada das pragas,
deserto, o faraó atrás, Mar Vermelho, e depois mais 40 anos de deserto, muitas situações vieram para Moisés também desistir, parar no meio do caminho. Mas ele não parou, ele continuou. Então Ageu, e essa lição de hoje, nos desafia a tentarmos grandes coisas para Deus. O medo de falhar não pode ser motivo que impeça o povo de Deus a fazer algo para Ele. Anote agora no seu caderno aí, publique no seu Facebook, publique no seu Instagram essa frase. Se eu tivesse falado até antes com a Rayane, né, podia ter colocado no prompt ali, que tem agora como colocar. Nossas ações, ouça essa frase, vão determinar se Deus é ou não a prioridade principal em nossas vidas. Eu vou repetir essa frase 3 vezes. Se não tiver caneta para anotar aí. Primeira parte da frase. Nossas ações vão determinar se Deus é ou não a prioridade principal em nossas vidas. Ponto. Se não honrarmos a Deus naquilo que fazemos, não seremos bem-sucedidos, independentemente do nosso esforço. Repita a segunda frase. Se não honrarmos a Deus naquilo que nós fazemos, não seremos bem-sucedidos, independentemente dos nossos esforços. Ctrl+C, Ctrl+V, Rayane? Copiou? A hora que você puser, não, pode colocar depois, só para você ficar ligado em casa aí. Então, querido, quem é a prioridade principal da sua vida? A sua ação, o seu agir no dia a dia demonstra isso. Você se envolver com as coisas da igreja demonstra quem é a prioridade na sua vida. Você participar da sua célula demonstra quem é a prioridade na sua vida. As escolhas que você faz no dia a dia. Você é jovem, bênção, você quer se casar um dia. Você é um menino de Deus, está namorando uma menina que já ficou com 50 na rua, a sua escolha determina se Deus é prioridade na sua vida. Você que é menina, mas ele é gatinho, pastor, mas é um galinha na rua, apronta todas. Você quer namorar esse cara que apronta todas? Suas escolhas determinam quem é a prioridade na sua vida. Seu casamento, não tem oração nessa casa, não tem Bíblia nessa casa, não tem louvor nessa casa. A sua escolha determina se Deus é prioridade ou não na sua vida. Em tudo, no dia a dia na família, no dia a dia nos negócios, em tudo que nós fazemos, nós estamos determinando, através do que fazemos, quem é prioridade em nossa vida. Ageu nos ensina isso. Ficou ligado? Coisa linda isso, hein? Resumidamente, o conteúdo de Ageu: primeira prioridade chamada, capítulo 1, prioridade e promessa no capítulo 2, e no capítulo 2 eu quero destacar que o profeta desafia o povo a crer que a glória de Deus se revelaria no templo, dizendo que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2, versículo 9. Deixa eu falar sobre o templo aqui, né? Alguns testemunhos de alguns irmãos e irmãs que nós tivemos 2 domingos. Hoje à noite, se Deus quiser, teremos culto presencial. Hoje de manhã não está sendo presencial. O culto às 17, você não fez sua inscrição ainda, por favor, faça sua inscrição. Culto às 19 também, faça sua inscrição, por favor. Alguns irmãos contando o que viveram depois de 120 dias sem colocar o pé aqui. Pastor, quando comecei a subir as escadas, meus pés começaram a subir as escadas, eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir algo poderoso da parte de Deus. E teve uma irmã que chegou, os irmãos estavam ajoelhados, né? Já tínhamos começado o culto, estávamos no tempo de oração, e ela, quando viu aquele grupo de irmãos, com a boca na cadeira, ajoelhados, ela falou que se ajoelhou e via anjo de Deus nesse lugar, percebia a glória de Deus nesse lugar, o agir de Deus nesse lugar. A palavra de Deus diz que 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles.
que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós nos reunimos para adorar, a glória de Deus se manifesta. Nos últimos domingos nós temos visto isso nos cultos presenciais, e não há de ser diferente neste domingo. A Geu vai falar sobre isso, que a glória de Deus há de se manifestar a partir do momento que o povo seja desafiado a restaurar, reconstruir o templo de adoração ao Senhor. E por último, prioridade de vida, ele fala sobre a promessa do reino de Deus é reafirmada. Mensagem de Ageu para hoje: precisamos decidir sobre a prioridade de Deus em nossa vida. Sempre bom lembrar que os valores do reino de Deus são os valores mais importantes que devem nortear nossas vidas. Vou repetir essa frase, muito importante também. Sempre bom lembrar que os valores do reino de Deus são os valores mais importantes que devem nortear nossas vidas. Devemos lembrar, tenhamos em nossa lembrança que Deus nos usa para a realização da sua obra. Pastor, eu quero aprender sobre os valores do reino. Mateus 5, 6 e 7. Sermão de Jesus, principal base teológica de Jesus, chamado de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, quando ele vai falar sobre oração, vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre a questão da ansiedade que tem tomado muitas pessoas. Ele fala lá: não se preocupeis pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha os passarinhos, o Pai do céu está cuidando dos passarinhos e não vai cuidar de vocês. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu Pai em secreto, o teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Estou citando alguns versículos aqui do Sermão da Montanha. Os valores do reino estão ali: sermos sal da terra, sermos luz do mundo. As bem-aventuranças estão ali. É uma nova forma de viver, um novo padrão de vida, porque o Evangelho transforma a nossa vida para vivermos não o reino dessa terra, consumismo, desenfreado, capitalismo, orgulho, soberba, ganância, o egoísmo, o narcisismo, enfim, todos esses ismos do mundo atual, do tempo atual, que tem aterrorizado pessoas, escravizado pessoas, destruído famílias, não são os valores do reino dos céus. Se o Velho Testamento que estamos terminando de estudar aqui fala sobre terra, tudo é voltado para a terra, terra prometida de Deus, teu povo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, por uma terra que eu te mostrarei. Quando nós entramos em Mateus, Jesus vai falar: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino dos céus. O Velho Testamento fala de terra, o Novo Testamento fala de céu. Pode ir uma boa perguntinha para a prova essa, hein? Do que fala o Velho Testamento de uma forma geral? Para onde que ele aponta? Comparando com o Novo Testamento, para onde aponta? Novos céus e a nova terra de Apocalipse, a eternidade com Deus, que é a expectativa nossa no final da nossa história, seja nesse tempo aqui, ou seja após a volta de Cristo. Então, prioridade do reino de Deus. Que prioridades motivam a sua vida? São elas que determinam as coisas em que você concentra seus esforços. Que lugar ocupa o reino de Deus em sua vida? Perguntinhas importantes que a Ageu faz nós pensarmos, nos faz pensar neste momento. Que lugar ocupa o reino de Deus na sua vida? Quais são as prioridades da sua vida hoje? Pastor, eu quero casar. Amém. Você está trabalhando para isso? Já arrumou um bom emprego? Ou essa moça vai casar com vento? Como você ia casar se não tem emprego, meu filho? Esquece casamento. Até, se eu fosse você, eu terminava o namoro hoje, até arrumar um emprego. Arrumei um emprego, vamos voltar ao namoro. Agora eu posso pensar no futuro, posso projetar o meu futuro, porque agora eu tenho um norte. Prioridade, foco, querido. Coloque foco na sua vida. Primeira coisa, agradar a Deus. Primeira coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. E as outras coisas, condições para pertencer a um novo povo. Zacarias capítulo 2, versículo 10,
texto base. Exulta e alegra, ó filha de Sião, porque eis que vem e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Da mesma maneira que Ageu a Zacarias não apresenta um versículo inicial de serviço de título ao livro. A narrativa segue toda a informação de que o leitor necessita. A data do livro é de outubro de 520, entre a segunda e a terceira profecias de Ageu. Zacarias parece ter sido um segundo profeta que estava ativo em Jerusalém nessa época. Seu nome significa Iavé, e lembra, e esse nome era comum entre os judeus. Aquela foi uma época difícil para os judeus, toda a nação precisava de ser reconstruída, dos escombros da nação era preciso surgir um remanescente fiel e justo para servir aos propósitos de Deus. Zacarias é o homem que Deus levanta para proclamar que o pacto precisava ser renovado com aquela geração. Com Zacarias aprendemos que a reconstrução não pode ser feita de forma displicente, mas com santidade e dedicação. Sua linguagem é mais apocalíptica e se assemelha bastante com o Apocalipse de João e com o livro de Daniel. Zacarias demonstra estar interessado em algo mais profundo do que a simples reconstrução do templo. A reconstrução era importante, mas não deveria ser reconsiderado o fim em si mesmo, mas antes como um meio que Deus usaria para fazer um povo todo seu, preparado para levar a cabo a sua missão de ser uma bênção para todas as nações. A teologia de Zacarias diz que Deus é soberano, se revela como Deus zeloso, protetor da cidade, como aquele que reconstruirá o templo e que se apresenta como aquele que será grande juiz sobre todas as nações. Zacarias é um profeta cuja mensagem é neotestamentária, pois dá muita ênfase à vinda de Cristo. Em suas pregações desafia o povo a prestar um culto verdadeiro a Deus, um culto que envolve a vida toda da pessoa. Cultuar a Deus é uma questão de coração, uma questão de atitude e não de rituais. Vamos ler comigo o capítulo 7. Aconteceu, pois, no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º do mês, em Quisleu, quando Betel foram enviados Séres, Regem, Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor. Disseram os sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas: chorarei eu no 5º mês separado, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo que dessa terra, e o sacerdote, dizendo: quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste para mim mesmo para mim? Ou quando comeste, ou quando bebeste, não foi para vós mesmos que comeste e bebeste? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, não intente com mal contra o mal, e nem contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram ombro de rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos, para não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para não ouvissem a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Então, Zacarias está nos lembrando disso, falando e apontando que ele está preocupado com os aspectos práticos da vida diária do povo de Deus, que poderia ir para o culto, cultuar, falar do amor de Deus, mas esquecia da viúva, como está aqui, Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal um contra o seu irmão no seu coração. Não adianta nada. Que culto é esse? Que culto é esse que eu cultuo a Deus com os lábios, mas o meu coração, minhas atitudes, meu dia a dia, não correspondem com as minhas palavras, com aquilo que eu estou falando de uma forma da boca para fora e não vivendo na prática esse evangelho. Zacarias nos atenta para isso. Do capítulo 9 em diante, Zacarias profere várias mensagens que ele coloca seus olhares para o futuro, sendo a maior parte uma profecia se cumpriu através de Jesus como Messias. Essa ênfase ao Messias explica porque Zacarias é um dos profetas que, ao lado de Isaías, é considerado um dos profetas messiânicos por excelência. Deus controla a história do seu povo, tendo em vista o cumprimento dos seus propósitos para todas as nações. A promessa dada a Abraão será cumprida por meio de Israel, e as nações procurarão o Senhor a partir de Israel. Mensagem de Zacarias para hoje: abaixe o formalismo na religião. Mensagem clara de Zacarias é que Deus vê o coração e não a forma. O formalismo é uma ilusão, pois a pessoa pensa que está adorando a Deus por cultuar de forma correta,
mas pode estar longe do coração de Deus. O Senhor quer uma adoração sincera, espontânea e não marcada por rituais. O culto verdadeiro abençoa para quem o pratica. Adorar a Deus já é em si uma bênção, quando o cultuamos em espírito e em verdade. João 4. Somos reconstruídos em nosso ser interior e nossas vidas são modificadas pelo toque de Deus ao adorarmos. Deus leva a sério suas promessas. Queremos lembrar que Deus leva a sério suas promessas. Por isso está interessado na reconstrução da nação, para que por meio do povo de Israel o Messias pudesse vir ao mundo. Então, Zacarias vai falar contra esse formalismo, tradicionalismo, legalismo da religião. Deus é espírito. João 4, mensagem do domingo passado à noite. E o Pai procura, de João também, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana estava preocupada com o local, que lugar que deve adorar. E Jesus desconstrói isso na cabeça daquela mulher e fala: não é lugar não, é num coração. Eu sou casa, eu sou o templo do Senhor. Então, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e o Espírito Santo é uma pessoa que age livremente. Eu já contei esse testemunho aqui e posso repeti-lo outras vezes, que muitas vezes eu programei uma sequência de cânticos, eu preparei 2, 3 dias estudando textos, retextos, contextos, palavras, preparei uma mensagem com tanto esforço e carinho, mas quando o povo começou a se reunir, quando as pessoas começaram a chegar, né, como diz no louvor lá, os filhos já estão chegando aqui. O Espírito Santo falou assim: vamos mudar esses cânticos aí, essa palavra não é essa, eu quero falar outra coisa, eu quero ministrar outra coisa. E eu sempre, com medo, tremendo, de escorrer com uma cachoeira aqui nas costas, aqui na hora, de tanto tremor, sempre obedeci a voz do Espírito. E sempre fiz aquilo que o Espírito estava mandando. Porque entendo que naquele momento, não é todo culto isso, tá, gente? Em alguns momentos específicos. Teve até uma história na outra igreja que eu era pastor, que era assim, era um boletim, né, um papelzinho, uma mensagem, um versículo. O culto tinha uma sequência bonitinha e certinha. Ai de quem trocasse o hino do final, botasse no meio, a leitura bíblica dali, jogasse para cá, dava até problema. E aí eu tinha que até quinta-feira à noite mandar o título da mensagem, o texto para o irmão, o ministro da música, fazer a ordem do culto. A palavra é essa, ordem do culto. Eu fiquei orando aquela semana toda, orando. Deus falou assim: dessa vez vai ser diferente. Eu falei: como assim, Senhor? Vou te dar a mensagem na hora que você botar o pé no púlpito. Você confia em mim? Eu falei: papai, complicou, mas eu confio no Senhor. Aí o irmão me ligou na quinta-feira à noite. Falei: rapaz, coloca aí mensagem espontânea. Como assim? Contei a história para ele. O tema do culto vai ser depender de Deus, que eu vou depender de Deus totalmente. E eu creio que quando eu abrir a Bíblia lá no culto, domingo de manhã, Deus vai falar o meu coração. Quando eu cheguei na igreja, o pastor, o presidente da igreja, me chamou no canto e falou: rapaz, história é essa aqui? O que é isso aqui? História é essa, mensagem espontânea? Isso não existe, não. Eu falei: pastor, o senhor confia em Deus? Eu confio. Ele falou isso comigo. O senhor ore por mim. E foi dando a hora do culto, e eu nervoso, suava. Chegou a hora de pregar. Eu abri a Bíblia e eu contei para os irmãos o que eu tinha passado, a minha luta, meu tempo de oração no meu quarto. E Deus me deu aquele texto. Falava Deus com Moisés como quem fala ao seu amigo. Ele entrava na tenda para falar com intimidade. Todo o povo de Israel que via Moisés entrar na tenda, cada um também entrava na sua tenda para buscar a Deus. Naquela época estava sendo gravado em CD, né, na mesa de som da igreja, um aparelhinho que estava sendo gravado. No final do culto o irmão me entregou, eu fui assistir, eu fui ouvir em casa, né? Chorei muito. E eu falei no começo da mensagem: olha, se Deus mandar eu falar 5 minutos, nós vamos almoçar cedo hoje. Vai ser 5 minutos. Agora, se mandou falar 3 horas, os irmãos podem ir, que eu vou pregar para o zelador. Eu vou ter que ficar aqui esperando eu fechar mesmo.
Se eu tiver que pregar 3 horas, eu vou pregar 3 horas. Vocês montam sem constrangimento. Pode pegar quando é 11h30, 15 para meio-dia. Pode ir embora, eu vou continuar pregando. Fiquem tranquilos. Eu falei quase 40 minutos. Na dependência do Espírito Santo de Deus. Querido, ou o que nós pregamos, ou o que a Bíblia está falando para nós é verdade, ou a gente vai viver um evangelho enlatado, um evangelho formatado. Deus é Espírito, Deus se move pela sua palavra. Então, essa experiência que eu tive, estou compartilhando com você, do que Zacarias está falando, nós não vivemos um formalismo na religião, de nós não estamos presos a papel, ao que nós projetamos. Temos que nos organizar? Sim. Temos que ser organizados? Sim. Isso é uma marca de uma igreja batista, a organização, a estruturação, e nós aqui na igreja somos organizados, somos muito elogiados agora com todo o protocolo de segurança para a volta dos cultos presenciais. Nós temos um planejamento anual, tudo que nós fazemos é organizado. Quem já foi no nosso retiro de carnaval, só elogios por causa da nossa organização. Temos que fazer a nossa parte. Mas Deus, Ele se move e Ele é dinâmico. E Ele é poderoso. Então nós devemos também andar sintonizados com a sua vontade. Por último, termino com Malaquias. A revista faz uma pergunta, uma exclamação, né? Como agradar a Deus? Malaquias 1:5. Ele começa com um oráculo. Seu nome significa meu mensageiro. Ele atuou no período final do Antigo Testamento, sendo o último, tanto na história como no lugar que ocupa na disposição dos livros do Antigo Testamento. Na época em que exerceu seu ministério profético, nada de extraordinário acontecia, da mesma forma que todos os dias de Elias. O povo vivia numa situação de pobreza e dominação. Zorobabel e Neemias já eram falecidos e a reconstrução do templo havia sido concluída. Sacrifícios eram ofertados rotineiramente antes dos cultos do templo. O ministério profético de Malaquias foi desenvolvido no período depois de segunda vinda de Neemias para organizar o povo em termos políticos. O contexto de Neemias, capítulo 11 a 13, a mensagem de Malaquias reflete uma época posterior às reformas de Neemias. Nesta época o povo volta a cometer os mesmos erros, predominava o cinismo das pessoas em relação à vida religiosa, o que tornava difícil a missão do profeta. Mas sabemos que um profeta não é chamado para uma vida de facilidades, e tal foi a missão de Malaquias. A verdade central de Malaquias é que Deus revelou o seu amor pelo seu povo através da história. Esse amor revelado a Israel fez o povo responsável diante do Senhor. Eles deviam obedecer o ensino da lei, a Torá e a pregação dos profetas enviados por Deus para orientar o povo. Conteúdo resumido de Malaquias: primeiro, crer no amor de Deus. Segundo, respeitar o culto a Deus. Terceiro, ser fiel nos contratos, principalmente no casamento. 4, crer na justiça de Deus, mesmo quando for difícil. 5, ter um comportamento liberal e dadivoso nas ofertas e dízimos, texto áureo de Malaquias. 6, respeitá-lo e honrá-lo, obedecer a ele e colocar nele toda a nossa expectativa. Mensagem de Malaquias para hoje: Deus nos chama para que honremos e edifiquemos. Precisamos levar Deus a sério como o Senhor de nossas vidas. É preciso evitar que a vida cristã se transforme numa rotina que nos afaste de Deus. 2, cuidado com a manutenção da obra de Deus. Malaquias é muito citado quando quer falar de dízimos e ofertas, mas ele ensina que devemos honrar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Dízimos e ofertas são um aspecto importante da nossa submissão a Deus, mas não é a vida cristã mais ampla. O crente verdadeiro, no entanto, demonstra seu amor pela obra de Deus, cuidando para que não faltem recursos para que ela seja realizada. A fidelidade sempre é recompensada. O ato de ser fiel em si é a maior recompensa. Mas Deus promete abrir as janelas dos céus para derramar de forma copiosa bênçãos sobre seus servos fiéis. Quero terminar então lendo Malaquias 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de roubar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldição sereis amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor.
Em todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então, o que Malaquias ensina no penúltimo capítulo da Bíblia, queria que você entendesse isso. O penúltimo capítulo do Velho Testamento. A Bíblia começa com Gênesis 1, quando Deus, pela sua palavra, dá uma ordem, e a partir da ordem de Deus, todas as coisas são criadas. Então entenda isso. Estamos falando de dízimo, de oferta. Tudo começou com uma palavra de Deus. Tudo começou por uma ordenança de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Só que um detalhe, antes de Deus falar isso, havia trevas sobre a face do abismo, havia o caos. Quando nós entregamos nossos dízimos, nós estamos confiando que o Deus que proveu tudo do caos, lá no início, vai continuar provendo na nossa vida. Ele é o Deus provedor. Por isso que ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir as janelas dos céus. E versículo 11 vai falar que por causa do dízimo, por causa da minha fidelidade, por causa da minha obediência, porque dízimo é obediência. Como assim, pastor? Dízimo é obediência? É. Então se eu não estou dando dízimo, eu sou o quê? Desobediente. Aí você vai ter que ler Deuteronômio 28. Quem é obediente tem a bênção. Na entrada, na saída, na casa, no campo, eu vos abençoarei. E quem é desobediente? Amaldiçoado. Na casa, no campo, tudo. Então, querido, é uma questão muito séria que Malaquias, ao terminar e fechar o 39º livro do Velho Testamento, nos aponta falando que os dízimos, as ofertas são adoração, obediência, devoção nossa com Deus. Seja dizimista fiel. Se você não entende, não compreende, nos procure. Estou aqui para te orientar. Os líderes de células estão aqui, os irmãos que estão aqui na igreja, para você entender a bênção de dizimar e ofertar na casa de Deus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise econômica, onde muitos estão perdendo os empregos, querido, Deus está nos provando neste tempo. Este é um tempo de prova. E a palavra de Deus fala para nós, fazei prova de mim nisso. Como é que é tempo de prova? A partir do que eu acabei de explicar para você. O que tinha lá no início? Nada. Era treva sobre a face do abismo, havia um caos. Do nada, Deus fez a provisão acontecer. Isso é fé. Mas pastor, eu não estou trabalhando. Deus vai prover a partir da sua fidelidade, com o mínimo. Não sei qual é esse mínimo. Não sei o que Deus está te mostrando, falando com você nesse momento. Mas lá no princípio foi do nada, do zero. Pela palavra de Deus todas as coisas aconteceram. Viver por fé é viver em obediência. Amém? Glória a Deus. Fechamos então o Velho Testamento. Aula de domingo que vem, período intertestamentário, entre os dois testamentos, né? Há uma explicação histórica do porquê que houve uma pausa de cerca de 400 anos do silêncio de Deus, quando Malaquias escreveu maldição e colocou um ponto fechando a profecia do Velho Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Nós vamos explicar sobre isso na próxima aula, domingo que vem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Ageu nos fala, Pai, sobre esse realizar grandes coisas para Deus, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Zacarias vai falar para nós, como aprendemos hoje, que não podemos ser temos uma adoração formal, tradicionalista, legalista, presa em regras humanas, mas que a nossa adoração deve ser uma entrega da nossa vida. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Malaquias termina nos ensinando sobre a nossa fidelidade a Deus. Nos dízimos, nas ofertas, o Senhor prova, o Senhor nos testa,
E o Senhor é aquele que desde o princípio, do nada, do caos, pela sua palavra, toda provisão, toda criação, tudo veio à existência. Nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por essa oportunidade, por essa manhã abençoada de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.